Olá amigos, 13 de maio de 2012, o cidadão de olho na segurança pública e arrepiado que em Goiás, no município de Doverlândia, na região rural, na área rural, numa fazenda, foi chacinada uma família inteira. 7 pessoas assassinadas no mesmo local, na sede da fazenda. O proprietário, a esposa do proprietário, empregados da fazenda, o filho do proprietário, a noiva desse moço e mais 2 pessoas que chegavam para visitá-los e, para a desgraça delas, chegaram na hora errada, no lugar errado. Isso dá uma dimensão dos grandes problemas de segurança que ainda nos afetam. Uma propriedade rural, área rural onde aparentemente a violência não chega com tanta intensidade, mas chega. E nós poderíamos pensar na violência politicamente patrocinada contra as propriedades rurais e representada pelas ameaças, pela gritaria e pelas ações violentas envolvendo a prática de uma série de crimes previstos no Código Penal, do chamado Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, na verdade, uma organização criminosa pré-insurrecional, e agora os movimentos indígenas aumentando a seu talante as áreas de reservas indígenas pela força das armas, a ponta de borduna, de armas de fogo, armas brancas, arcos e flechas, como vem acontecendo no sul da Bahia, sem que haja socorro jurídico para as pessoas que lá trabalhavam e lá produziam, e acabam por uma decisão, mais uma terrível decisão do Supremo Tribunal Federal, de ser postas para fora de suas propriedades produtivas naquela área da Bahia, lembrando a tragédia dos brasileiros expulsos da reserva Raposa do Sol, os brasileiros, bravos brasileiros, fronteiriços, lutadores, produtores de arroz lá da reserva Raposa do Sol. Graves problemas de segurança. E falamos do estado de Goiás, onde se mostra e onde está em andamento um outro grave problema de segurança pública sob outra ótica que não costuma preocupar muito o cidadão comum. O cidadão comum se preocupa com episódios, com o potencial de ser vítima de episódios como o de Doverlândia, esse massacre, essa chacina de uma família inteira. Se preocupa com a hipótese de ter uma pistola encostada na cabeça num cruzamento das nossas avenidas nas grandes cidades, ou de ter a sua casa invadida por bandos de criminosos, como acontece frequentemente aqui em São Paulo, na região metropolitana, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, outras grandes capitais e, na verdade, em toda a parte do país. Mas ele não se apercebe de que existe uma superestrutura criminosa que favorece tudo isso. Essa superestrutura criminosa é organizada, é fortemente organizada, tem muito poder, está infiltrada, está a infiltrar-se em todas as instâncias do Estado, no poder político, no poder judiciário, no Ministério Público, na polícia, nas instituições de modo geral. E ao infiltrar-se, consegue influir sobre o próprio estamento de segurança pública. Eu estou falando de Goiás não por acaso. Estou falando de Goiás por causa do grande escândalo do tal Cachoeira, um criminoso, um dos principais exploradores do jogo ilegal no país, apaniguado, envolvido com próceres políticos do mais alto coturno, sendo deles o mais destacado, de triste memória, posso dizer assim, o ainda senador, infelizmente, não teve a coragem, a dignidade de deixar o cargo, Demóstenes Torres. E mostram as gravações que vêm a público pelos vazamentos providenciais dos inquéritos da Polícia Federal, dos inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal, mostram esses vazamentos o envolvimento também com o governador do estado de Goiás,
governador do Distrito Federal, outras altas autoridades políticas, deputados federais, envolvimento com policiais federais, delegados de Polícia Federal, agentes de Polícia Federal, envolvimento com policiais civis, delegados e agentes, influência na Polícia Militar do Estado de Goiás, a tal ponto que há fortes evidências de que esse Cachoeira, através da pessoa de Demóstenes Torres e através da pessoa do governador do estado, decidia quem seria promovido aos mais altos patamares de mando, de comando da Força Estadual Goiana. Isso é realmente a infiltração sistêmica do crime organizado. Por que deve preocupar ao cidadão? Por que mais do que a hipótese de ser vítima de um roubo ou de um sequestro relâmpago, deve o cidadão se preocupar com isso e passar a observar atentamente o que acontece e a exigir providências de punição verdadeiramente fortes para esses próceres do crime? Porque, senhoras e senhores, não há como haver combate ao crime violento na base da atividade policial, na base da atividade do Ministério Público, no Poder Judiciário de primeira instância e nos tribunais superiores, se a infiltração do crime organizado contaminar gravemente esses órgãos, essas entidades públicas. Não há como. A tendência é exatamente o afrouxamento. A tendência é exatamente a colocação aos poucos de pessoas nos escalões de mando, nos escalões de comando, envolvidas profundamente com o crime organizado. Trata-se de uma situação de infiltração, vou tomar emprestado aqui uma palavra do idioma inglês, pervasiva do sistema judicial, do sistema policial, do sistema político. O combate ao crime acaba se mostrando completamente ineficaz. E mesmo quando existe força e vontade na base, o que a base tenta fazer é subvertido pelas manobras políticas, pelas manobras judiciárias, pelas manobras da cúpula policial. Não pode a população brasileira se conformar com isso, silenciar. Não pode mais eleger pessoas com vida dupla, com antecedentes negativos, levando-as ao poder político para tomar as decisões. Não pode mais ser leniente com aqueles que procedem mal. Não pode admitir a corrupção como algo que não afete o seu dia a dia. Afeta o seu dia a dia, sim. Afeta a sua segurança, a segurança de sua família. Afeta o futuro do país. Afeta a esperança de um futuro melhor para os seus filhos e para os seus netos. Afeta a sua própria dignidade. Vai aos poucos tornando você que procede bem, que trabalha, que luta pelo futuro do país, como um indivíduo, digamos assim, chato. Alguém que não compreende os meandros do poder. Alguém ingênuo. Alguém que, na verdade, será superado no seu modo de pensar e no seu modo de agir pela força dos malignos acontecimentos. O cidadão brasileiro não permita isso. E é através do seu voto, colocando no poder político pessoas de bem, que vão se opor a esse estado de coisas, que a sua reação pode acontecer. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.